Olá, tudo bem, pessoal? Começando aqui agora a entrevista, né, com o Sidney Júnior. Eu sou Daniel Freitas. Eu retomei, né, as atividades do cavalo aí depois de praticamente 10 anos parados. Sou lá do Ara Santo Antônio, do Castanho Red, sou também cirurgião maxilofacial e resolvi voltar a montar cavalo, né? Reabri o CT do Ara Santo Antônio, que começou lá atrás com o Decinho, e estou agora numa jornada aí de reaprender a montar cavalo, reencontrar grandes amigos. E começou tudo aqui com o Sidney Júnior, né? Eu recentemente, né, voltei a montar esses animais, né, lá em Bauru, e o Sidney me surpreendeu, né, com uma pergunta esses dias. Mandou uma mensagem perguntando sobre um exercício de funil que a gente fazia. Eu acho que foi naquela época da Sarapata até que a gente montou junto, né? Foi uma época que a gente comercializou no Ara Santo Antônio. O Sidney recebeu a égua, teve uma certa dificuldade e a gente trabalhou junto, né? Pro Rodriguinho também, né? Montava no Aras. E aí ele me perguntou sobre aquele determinado exercício que talvez pudesse ajudar em alguma situação. Isso já mostra um pouco dessa característica do Sidney, né, de buscar esse aprendizado. Um cara que já ganhou mais de 3 milhões, 500 mil reais de prêmio. Sim. Howards, desde 2015 a 2020 ninguém te pega. Graças a Deus. O homem é fera e ainda assim se colocando numa posição de buscar, né, conhecimento. Eu, né, tentei ajudar da maneira que eu pude, mas eu acho que eu estou tendo muito mais a receber do que de entregar. E foi um dia muito gostoso. A gente montou vários animais, né? Eu demonstrei alguns exercícios que eu gosto de fazer. O Sidney também mostrou alguns exercícios que ele gosta de fazer. A Mariana também montou junto com a gente hoje. Foi muito produtivo o dia e resolvemos abrir essa entrevista. Eu vou fazer algumas perguntas. A gente abriu também uma caixinha no Instagram, né, do Sidney para, né, enfim, abrir para a galera perguntas também. E eu acredito que essa entrevista pode ter grande valia aí para quem gosta realmente do cavalo quarto de milha, dos cavalos de 3 tambores, para aprender um pouco mais sobre o treinamento, né? Como aprender a treinar cavalo, que eu acho que é uma coisa muito difícil, né? Quando eu vejo hoje treinadores mais jovens estão começando a aprender, a dificuldade que a galera tem, né, de aprender a entender os problemas que os cavalos apresentam, quais são os melhores exercícios, as ferramentas, né, como que é esse dia a dia do treinamento, né, como conduzir o treinamento de um cavalo quarto de milha. E o objetivo, acho que hoje da entrevista é tentar tirar um pouco desse conhecimento do Sidney Júnior e passar para frente, né. Tem muitas perguntas aí que foram feitas no Instagram. E vamos começar. Eu quero começar primeiro, Sidney, eu quero que você conte um pouco pra gente da tua trajetória, cara. Quando que você começou a montar cavalo, quando que você começou de fato a mexer com cavalos de 3 tambores, e conta um pouco pra gente como foi o seu aprendizado no treinamento de cavalo, como que foi essa sua evolução? Quando de fato você entendeu que você era um treinador e como que ao longo do tempo você foi desenvolvendo essa sua metodologia? Porque eu vejo você montando hoje, você tem as suas características, é uma forma de montar, de treinar, é um estilo de treinamento que, assim, eu vi hoje a sua desenvoltura e o domínio que você tem sobre o animal. Como que você desenvolveu isso? Como que foi essa trajetória? Conta pra gente um pouquinho. Então, Daniel, o começo meu eu já vem de família, né? Meu pai já trabalhava com animais, mas não de tambor, né? Cavalo de laço. A gente morava em Indaiatuba. Quando a gente mudou para Nova Odessa, até onde ele está hoje lá, o que acontece? Chegou lá, a gente não tinha tanto cavalo de laço e a região era mais para tambor, né? Então ele começou a treinar cavalo de tambor para os amadores e assim eu fui praticando também. Eu tinha 6 anos na época, 6, 7 anos. Então, foi com isso, de 7 anos em diante, que eu comecei a treinar cavalo, vamos assim, competir, né? Competi com 7 anos. E aí ele foi mostrando o treinamento, ele foi fazendo curso com a Joyce também, ele fez lá no ZD com a... Acho que... Não. Com a Marta? Não, foi a Marta, foi a Burril. A Burril que foi no ZD, entendeu? Aí depois que ele veio fazendo esses cursos, ele veio passando para mim, né? Passando para minha irmã também. E a gente foi praticando. Mas o meu foco não era tambor, entendeu? Eu gostava muito de boi, tudo que foi relacionado a boi, porque a gente veio do laço, né? Então eu comecei a montar em boi com 15 anos. Aí dos 15 aos 17 anos eu só montava em boi e corria nas provinhas pequenas de tambor. Aí chegou numa época que eu tive que escolher se eu ia ficar montando em boi, porque, vamos dizer assim, na época é o que dava dinheiro, o que a gente queria fazer, né? Eu fui um cara que sempre quis ganhar, entendeu?
terreno. Meu pai falou, ó, se você for treinar tambor, você não vai... Se for para o ímpar, tem que... você não vai ganhar dinheiro. Você nunca viu treinador de tambor rico, né? Mas você vai ver um cara que não tem boi, vai para os Estados Unidos e ganha dinheiro. Eu falei, não, eu quero ganhar dinheiro. Então ele me deu e começou a comprar um boi e tal, fez arena em casa, no fundo da pista de tambor. Só que aí com a minha mãe, orientando, falou, ó, não faz isso, você vai se machucar, você pode voltar. Você chegou a tomar algum esfrega em boi ou bastante, não? Bastante. Montava, eu assim, tinha coragem, mas aí você, conforme você vai escutando a mão... Mas chegou a ter alguma lesão, machucou alguma vez ou não? Não, abri a virilha, uma vez eu usava capacete, tomei um coice no capacete, desmaiei, sabe? Então umas coisas assim que foi assustando, né? Aí eu vi os colegas também treinar em casa, desmaiava, entendeu? Ia pro hospital, então a gente falou, puta, eu acho que isso aí não é tão assim, né? Tão de boa, né? Perigoso tomar uma esfrega e acabar com a brincadeira. Mas quando você vem do nada e você tem uma oportunidade de crescer, você vê as pessoas que teve sucesso, aí você fala, pô, é um caminho, né? E eu assim, não tinha medo, né? Um cara novo, tudo. Aí eu falei, não, então acho que eu vou deixar meio quieto isso aí. Então eu comecei a dedicar mais no tambor, meu pai praticar bem, comecei a pegar um ou dois animais bons e comecei a me destacar na jovem. Aí chegou um certo tempo que começaram a, vamos assim, me criticar, ó, ele é treinador, ele fica correndo jovem e tal. Aí, vamos assim... Aliás, isso é uma coisa que acontece com uma certa frequência, né? Com os filhos do treinador. Porque parece que o filho do treinador, ele já é treinador do berço, né? Mas eu acho que você para virar treinador... Tem muito chão. Ixi, tem muito chão, né? Aí eu ia pra escola, montava à tarde, entendeu? Não vivia disso. Meu pai vivia, eu não, né? Tinha os cavalos no nome, tudo certinho. Aí eu comecei a, vamos dizer assim, a falar, puta, eu tenho que escolher um caminho. O boi já não é tanto o caminho, né? Se eu vou me machucar, eu vou me ferrar, né? Aí eu comecei a falar, não, então agora eu vou sair do jovem, vou entrar na aberta e vou treinar. Então, vamos dizer assim, de 15 a 17 eu tava montando o jovem. Naquela época, você jovem, você fazia os exercícios nos seus animais ou não? Não. Como é que eram os animais que você treinava? Era teu pai que montava ou era só você que montava? Não, meu pai montava e eu ficava mais montando apelo e ele falava, não, monta nesse cavalo aqui e dá uma passada. Não, você errou, volta aqui, você tem que fazer assim, assim, assim pra tocar. Então eu focava mais na tocada. Era mais a tocada mesmo, você não chegava a montar. Isso daí com quantos anos você começou de fato a meio que preparar os seus animais? Então eu falando assim, de 15 a 17 foi essa fase de eu escolher o que eu queria e eu fazia jovem, né? Corria na categoria jovem. Vamos assim, um ano depois, vamos assim, com 18 anos eu comecei a treinar meus cavalos. Então, nessa fase assim, de 6 meses, comecei a treinar meu cavalo, eu já tive uma proposta do Aras Rafaela, que foi uma oportunidade que o Granja me deu, que ele trabalhava lá na época. Ele falou, vai ter um mega barra aqui, eu sei que você está na aberta, eu não vou conseguir, porque eu tenho que acompanhar a Carol, a Luísa aqui em Barretos, e aí você pode correr no ponto. Eu falei, pô, na hora, corro sim. Aí foi até aqui em Avaré, foi até a época da Cabocla, que ela ficou em segundo. Ele mandou 3 animais para mim correr aqui em Avaré, eu fiquei primeiro e terceiro no cavalo dele. Aí foi assim que eu fui treinador do Aras Rafaela, que eu comecei lá, entendeu? Aí entrou no Aras Rafaela, foi quando você saiu do jovem, que eu já tava... Saiu do teu pai, na verdade, e foi começar a tua trajetória sozinho, a tua carreira solo. Isso. Então, nesse meio termo aí de sair de jovem, pra ser treinador, eu fui pro Cláudio Silva lá, fiquei sempre toda semana ia lá, voltava pra casa, ou ficava no final de semana lá treinando com ele, foi onde eu comecei a me entender. Falei, puta, eu acho que eu tenho um futuro aqui, mas eu vou me dedicar bastante porque eu quero ganhar, eu quero ter uma renda, eu quero sustentar minha família, sabe? Eu fui muito assim, independente, né? Se eu tô sozinho, eu acho que eu tô bem. Essa trajetória de treinamento, quem que foram os caras que ajudaram? Obviamente seu pai foi o cara que te deu a base, sim, né? Os princípios básicos de doma, dos primeiros movimentos. Mas quem foram os caras que te ajudaram ao longo dessa trajetória? Assim, eu sempre fui um cara curioso, né? Vamos dizer assim, até hoje, até perguntei pra você, né? Eu sempre quis aprender, né? Eu acho isso importante pra todo mundo e é uma dica que eu quero dar pra vocês. Então, vamos assim, a primeira pessoa que eu procurei foi o André Coelho. Eu vi ele em destaque, tudo. Falei, puta, eu quero ir lá no André Coelho. Minha mãe conseguiu conversar com ele. Puta, vem aqui na hora. Eu fiquei lá uma semana com ele, puxando cavalo e tal. Montei pouquinho, sabe? Mas eu vi ele trabalhando. Depois eu fui pro Cláudio Silva, foi um cara que me ajudou bastante, sempre me ajuda, entendeu? Aí depois eu fui na casa de vocês também, então assim, eu sou um cara muito curioso, né? Sempre querendo aprender. Foi aprendendo com geral. Eu também tive mais ou menos essa mesma situação. Eu tive como base lá o Lu Moreira, né? Filho do Dito Moreira, que foi um dos caras que domou o primeiro quarto de milha.
E aprendi muito com o Lu, mas eu também tive muitos caras que participaram. Lembro do Miguel, que foi um cara que me ajudou muito. Com 14 anos a gente comprou um cavalo, até contei essa história para você hoje, Black Straw. Sim. E o cavalo tinha ganhado com a Jovem A, certo. O irmão da Fernanda. Meu pai comprou o cavalo, primeira vez que o cavalo chegou em casa, esse cavalo estufou os tambores, mas correu, o Lu Moreira montou, não deu certo. E aí o Miguel falou, não, eu vou lá, eu vou ajudar o Daniel, mas eu quero que ele aprenda a treinar e fazer os movimentos, o treinamento do cavalo, ele vai pegar o jeitão. E aí o Miguel ali, a quarta-feira lá, e foi ensinando como treinar aquele cavalo. E eu falo que, além de ter muitos treinadores, eu acho que também tem muito cavalo que ensina a gente. Com certeza. Né? A gente montando cavalos diferentes, cavalos com características diferentes, com problemas diferentes, isso vai criando como se fosse um arsenal de informações dentro da cabeça, que no final das contas você vai fazendo uma conexão. Exato. Né? Então, além desses treinadores que você citou, quais foram os cavalos que te ensinaram ao longo dessa trajetória, assim? Lembra lá atrás, quais foram os principais cavalos, assim, que foram grandes professores? Então, eu tinha um cavalo lá, que eu corria jovem, ele era até sem papel, chamava Rob Dush, o apelido dele era Robinho, sabe? Um cavalo que eu chegava tocando, chegava batendo de reio nele, soltava a rédea, ele virava. Só que muitas das vezes eu começava a derrubar nele, então eu tenho, vamos assim, a característica de segurar o tambor e foi através dele, porque meu pai falou, olha, você tem que parar de derrubar, você tem que fazer algum jeito, senão a gente não vai conseguir ganhar dinheiro dessa forma, a gente tem que ganhar, toda vez que derrubava, ganhava. Então, puta, não pode derrubar. Então, vamos assim, é um cavalo que me ensinou muito e eu levo até hoje, vamos assim, é o cavalo que me ensinou. Né? Foi ali que você aprendeu a trabalhar com a mão trocada? Mas com a pressão do meu pai também. Falou, se você derrubar, não tem jeito. Você teve que dar um jeito. Você vai voltar de a pé para casa. Sim, eu estava reparando hoje, montando com o Sidney e também vendo, né, algumas passadas dele, até na época que ele montou na Cabocla, né, como ele tem uma capacidade de fazer uma transição da rédea, né, e segurar a rédea com a mão contrária para liberar a mão do tambor. Né, cara, é um negócio que, assim, realmente são pouquíssimas pessoas que eu vejo essa desenvoltura nesse processo. Eu acho que deve ter começado lá com o Robinho, que você teve que dar teu jeito para conseguir... Sim, o cavalo virava muito perto. Escorar. E vamos lá, quando que você começou, de fato, o seu centro de treinamento próprio? Assim, quando que você começou a receber cavalo de fora e tocar o barco? Então, eu já tinha, vamos dizer assim, nessa parte de jovem e aberta, eu fiquei 6 meses tendo o meu centro de treinamento, entendeu? Então, assim, recebi vários cavalos, até o 3DM começou comigo, entendeu? Na fase que eu tava saindo da aberta, saindo da jovem, começando na aberta, eles teve cavalo lá comigo. Então, ali eu já tinha. Então, eu tive pouco tempo de centro de treinamento, entendeu? Mas o pouco que tive, eu já consegui mostrar um resultado, as pessoas confiaram em mim. E aí eu já fiquei, né, vamos assim, definitivo com Aras Rafael. E lá não tive nenhum cavalo de fora. Fiquei 1 ano e meio lá, tive grande conquista, graças a Deus lá. Depois eu já fui pro HE. Então vamos dizer assim, depois do HE, né, nesse tempo do Rafaela pro HE, eu já comecei a ter centro de treinamento. Falei, não, eu quero trabalhar lá, né, que foi em Bauru, mas eu quero ter cavalo de fora. Quero ter essa possibilidade de pegar cavalo de fora para também ampliar, né, o leque. Eu acho que eu tenho esse gosto, assim, de me identificar não só com uma tropa, entendeu? Eu gosto de montar vários cavalos, cavalo que fecha, cavalo que abre, entendeu? Cavalo que roda garupa, um cavalo mais difícil. Então, puta, eu gosto de montar cavalo, entendeu? Eu acho que eu amo, né? O cara que gosta, ele dá uma desgostada, né? Porque é muito cavalo, né? E ele monta mesmo, viu, cara? Eu tive hoje com ele aqui, aliás, parabéns pelo centro de treinamento. Obrigado. Os meninos fizeram as imagens aí, depois eles vão colocar como é que tá a estrutura aqui do Sidney, aqui no Aras da Mariana. Meu pai do céu, é bom. Eu cheguei aqui, já me senti que eu tava em outro planeta, na verdade. Né? Uma estrutura muito boa, pista coberta, cocheira, sabe, arejada, a tropa muito bem cuidada, não vi um cavalo peludo, não vi um cavalo com um cabelinho fora do lugar, muito bem arrumada a estrutura, cara, parabéns mesmo. Obrigado, ver essa trajetória aí, assim, eu não tenho dúvida que foi muito trabalho, muita competência, muita coisa somada para conseguir chegar até onde vocês chegaram. Sim. Agora vamos começar com algumas perguntinhas que estão lá no Instagram. Bom, tem várias perguntas aqui do Instagram. Qual a melhor forma de aquecer um cavalo numa competição? Pra mim ou pra você? Você, né, velho? Eu começo a galopar meus cavalos,
eu aqueço todos iguais. Eu paro a minha rédea, deixo as duas iguais e vou pôr na perna de fora. A hora que eu senti que ele começou a pesar um pouquinho mais, aí eu paro, aqueço, faço o mesmo esquema do outro lado. Por quê? Eu quero meu cavalo já mostrando para ele que ele vai ter que fazer força lá dentro. Então aqui fora eu mostro para ele onde ele tem que fazer força, carregar um pouco minha mão, porque eu sempre vou treinar para trás. Entendeu? Não vou ficar no meu treinamento colocando meu cavalo para frente. Em casa eu só treino eles para trás. Em casa você trabalha mais os exercícios de movimentação, numa intensidade menor. E num ânimo mais leve do cavalo. Exato, porque eu sei que na prova eu posso chegar um pouquinho mais dele. Aí na prova você aumenta essa temperatura do cavalo, digamos Exato. assim. Se eu já treino em casa muito no limite, eu sei que na hora de mandar ele vai querer dar uma espalhada, ele vai sair fora da minha pressão. Então eu deixo ele em casa mais à vontade, né? E a hora que eu chego na hora de aquecer, eu coloco um pouco mais de pressão. E aí depois eu vou colocar ele no círculo, trotando, alongando, soltando o meio. E aí dou uma triadinha, fazendo a mesma coisa, empurrando mais forte na saída. E vou lá pro paddock e eu espero a hora da chamada. Então, depois eu deixo ele dar uma esfriada. Eu pego umas 2 baterias antes e deixo ele acalmar. Você levanta, você dá aquela acuada no cavalo. Você deixa o cavalo respondendo ao seu comando de uma maneira mais forte, ele mais aceso. É porque eu não sei o tempo que vai ter para me tirar, entendeu? Vamos dizer, se é um 16,600, se eu deixo o cavalo meu muito tranquilo, eu sei que ele não vai arrancar, entendeu? Então eu chego na hora ali, eu vou dar uma pressãozinha a mais. Então eu gosto de quanto mais baixo tiver o tempo arrancar, mais forte a pressão ali fora. E eu vou deixar uma perspectiva minha dessa pergunta, porque o Sidney é um cara que tem uma sensibilidade gigantesca e ele tem assim uma conexão com os animais, ele consegue sentir, né, quando o cavalo está nessa temperatura ideal. Sim. Eu acho que um ponto importante para quem está assistindo, que quer treinar cavalo, que quer aquecer, um animal aumentando essa temperatura, é conseguir fazer com que seu cavalo ele fique aceso, mas sem você perder o controle dele. Exato. Sem né? Você quer que teu cavalo ele esteja assim, respondendo ao comando rápido, que ele esteja ligado, sim. mas sem virar o fio, né? Sem fazer com que o cavalo comece a pesar ou comece a embrabar. Então acho que é importante o treinador ter essa visão que ele tem que aumentar essa temperatura, mas ainda com o controle do bicho. Não pode passar do ponto, né? É o que eu penso. Treino é treino, jogo é jogo, né? Então, vamos dizer, eu não treino em casa querendo ganhar, entendeu? Eu treino em casa, vendo todos os detalhes, não deixando nada passar despercebido, mas na hora de ir para a pressão eu consigo aumentar a temperatura dele. Aumenta a temperatura, põe na mão. Aí eu sei que o negócio tem que jogar, entendeu? Entra lá e aí é pra valer, não tem conversa. Aí não tem a desculpa, puta, faltou isso, faltou aquilo, não. Tava tudo organizado. Ajeita, põe na mão e toca o barco. Exato. Quais são os exercícios que você mais usa no dia a dia? Acho que essa é uma pergunta interessante sobre treinamento. Acho que também muda um pouco também de cavalo para cavalo e talvez mude pela idade do cavalo, né? Porque uma coisa é você montar um potro, que está no início da doma. Aliás, você doma cavalo? Não, eu mando tudo meu pai, ou domo aqui mesmo no Aras, entendeu? Ou tenho mandado para fora, mando pro Charola, mando pro pai do Rock. É mais essas pessoas que estão com a gente. Então, ensinar esse princípio básico, você passa essa bola. Quanto tempo você pega os cavalos, mais ou menos? Assim? Quanto você gosta de pegar? Depois de 6 meses, né? Passa aí 2 anos e meio, ele começa a domar, chega comigo com 3 anos. 6 meses, ele já tem que estar fazendo os movimentos básicos e triados. Exato. Aí é dali pra frente que você começa aí eu vou formar ele do meu jeito. A colocar a tua característica, os teus treinos. Então, dali pra frente, vamos começar aí. Você recebeu o cavalo com 6 meses de doma, 2 anos e meio. Esses animais de 2 anos e meio até 3 anos, que teve uma pergunta aqui também que falou sobre quais são os exercícios que você faz nos seus potros. Sim. O que normalmente você tende a fazer nesses animais aí, nessa etapa do treinamento, entre 2 anos e meio e 3 anos? Ou até a trajetória até o potro, enfim. Eu penso que o flexionamento do cavalo ele começa de frente para trás. O que é de frente para trás? É a nuca, é a paleta, é a costela e a garupa. Então eu vou revisar esses 4 pontos que eu preciso trabalhar para depois levar ele no tambor, entendeu? Então vamos dizer assim, um potro, eu tenho que soltar primeiro a nuca dele, depois eu vou empurrar a paleta dele para frente e com isso automaticamente a costela vai estar soltando, a garupa vai estar empurrando. Então eu consegui fazer esse arqueamento com ele, eu já vou começar a levar ele na lata.
entendeu? Então, assim, eu tenho as pessoas que mandam os animais para mim depois da doma, então eles já vêm com essa preparação, entendeu? Então, vamos dizer, se o cavalo não está nesses encaixes, está faltando uma coisinha, é onde eu vou lapidar. Eu já vou saber que aqui é a dificuldade dele, e aí com isso eu vou levando ele para o tambor e vou começar a ensinar ele a fazer força. Eu não ensino meu cavalo a fazer força na prova, eu já ensino em casa. Entendeu? Acho que na prova eu acho que tem que tirar até um pouco de pressão dele. Quando é um cavalo novo, deixa ele gostar do serviço para depois eu cobrar ele. Porque a gente ensina, depois cobra. Tá. Numa sequência, numa rotina de treino de um cavalo nessa etapa aí, entre 2 anos e meio a 3 anos, como que você treina entre aquecer o teu animal, os exercícios que você faz e trilhar no tambor? Que foi uma pergunta que a gente teve aqui também no Instagram. Você trilha todo dia o teu cavalo? Ou se você não trilha ele? Se você trilha, como você trilha? É mais guiado? É mais colocando pressão? Como que você faz esse... Sim, eu treino todos os animais todos os dias no tambor, entendeu? Principalmente os potros. Quando eu sinto que ele está com essas 4 partes no lugar, vamos dizer, encaixado, formado, eu vou colocar ele para fazer o movimento, entendeu? Aí é onde entra o esquema do funil. Eu gosto também fazer de 1/8, entendeu? Para arrumar a postura dele de entrar no tambor. Então eu não ligo muito, assim, pelo corpo. Se ele está organizadinho, eu deixo até ele endurecer um pouquinho mais, para ele ter mais firmeza, não começar a bambear quando eu começar a triar ele, entendeu? Então eu vou começar só ele para frente, porque o ponto mais bobo ele vai estar sempre atrasado. Então eu sempre vou empurrando para frente. E é uma oscilação, né? Às vezes você monta num animal e tem uma melhora, depois você tem uma queda, você tem uma melhora. Como é que você faz para lidar com essas oscilações? Você tem que ter paciência, ou você pega mais pesado quando o cavalo não está trabalhando do jeito que você quer? Como é que você entende essas oscilações de um potro durante essa etapa aí de treinamento? Eu sempre procuro deixar eles prontos em casa e, vamos dizer assim, empistado mais devagar na prova, porque eu sei que a hora que eu apertar, em casa ele tá bem, só que na prova, se ele ficar muito apertado, ele vai espanar. Então eu vou apertar meu cavalo, vou passar várias vezes. Tem potro que eu passo 2, 3 vezes na semana correndo, entendeu? Deixo ele andar, que aí ele vai começar a mostrar o erro em casa. Essa passada, em porcentagem, vamos botar aí 100%, aquela passagem que você está empurrando o máximo que dá, e 0% a passagem de galopinho. É, basicamente o que você comenta, que você fala dá 70%, deixar o cavalo errar, entendeu? Você deixa ele desenvolver meio que mais acelerando um pouco um galopão. Porque às vezes no treino ele não erra, né? Aí quando você solta a rédea, ele fica perdido, né? Porque ele tá livre, né? Ele parou de ficar guiado. Então eu deixo ele andar, vejo onde está o problema e vou trabalhar só o erro. Aí eu começo a treinar em cima do erro. Porque eu sei que o corpo dele está em ordem, é só uma questão de dificuldade mesmo. E acho que também é uma forma de não colocar pressão em prova, né? Eu já vi muito cavalo que apresenta problema, que às vezes faz um treino em casa muito leve, muito sossegado. Isso, e aí a hora que chega na prova, o cara quer dar o 16. Aí ele nunca fez aí isso. Chega na prova, o cara bate, empurra, aperta e aí aparece problema. Aí o cavalo volta para casa, nego arruma. Chega na hora da prova, o cavalo já tá endoidando, né? Ele chega naquela situação, ele já sabe que ele vai apanhar, que ele vai ter que correr, que ele vai tomar tranco na boca, que vai ser diferente do que ele estava fazendo. Então, pelo que eu entendi, você faz o contrário. Você aperta mais em casa e alivia um pouco mais na prova. Procuro também não bater. Um potro novo eu procuro não bater. Porque eu acho que quando ele faz certo, ele ainda recebe um castigo que é a arreada, entendeu? O chão chega na final, você tem que dar uma arreada nele. Então eu deixo ele aprender assim de 4 a 5 provas sem bater. Mesmo que eu sei que eu poderia ganhar se eu desse uma arreadinha, eu falo, não. Se eu começar com o potro ganhando, eu sei que eu vou terminar perdendo. Essa é a minha ideia. Eu tenho que começar perdendo com o potro, porque eu sei que no final eu vou ganhar. O objetivo é formar essa personalidade dele. Exato. Agora eu vou fazer uma pergunta para ti, porque assim, é um ponto de vista que eu tenho sobre o reio, sobre bater no cavalo para ele correr mais. Na minha percepção, o reio não é um acelerador, né? O cavalo é diferente de um carro, né? Quanto mais você pisa, mais gasolina entra, mais potência você tem. Né? Às vezes as pessoas meio que associam, quanto mais você bate, mais o cavalo vai correr. Tem a tendência de andar. E não necessariamente é assim na minha perspectiva. O que eu entendo? O reio, ele causa dor no cavalo. Exato. Ele é um estímulo. Né? Então, quando você bate no cavalo, a tendência é o cavalo acelerar. Mas se você bate demais, eu já vi muito cavalo que encolhe quando corre. Então, na minha perspectiva, o reio é um comando para o cavalo correr. Só que o reio, normalmente, eu, por exemplo, trabalho. Quando eu vou bater o reio, eu sempre trabalho associando ao contato de boca e a postura de corpo. Então,
E aí vem o rei. A chupada no beiço, ela vem antes da reada. O cavalo ele já começa a entender que se ele não tiver a 200 por hora, eu não vou bater o rei. Certo. Como que você enxerga isso daí? Como que você usa o rei também em diferentes temperamentos de cavalo? Porque tem cavalo que tem a índole um pouco mais baixa. A gente vai falar isso, inclusive vai ter o curso do Sidney, a gente vai conversar bastante sobre essa questão do diagnóstico, porque muda muito também a forma de treinar, dependendo do tipo de cavalo que você tem. Com Se você está montando um cavalo que é aquele, assim, o estereótipo do corridão, né? Porque eu falo assim, tem cavalo de corrida que parece cavalo de trabalho, tem cavalo de trabalho que parece cavalo de corrida, mas assim, a nossa perspectiva como treinador é aquela situação. Você tem cavalo que é muito para frente, e você tem cavalo que é mais para trás. Sim. Como que você trabalha o uso do reio, as formas de estimular o seu cavalo a correr nesses diferentes tipos de animais? Então, como a gente já comentou, o reio vai ser para estimular ele ou através que se bater demais ele vai encolher. Eu penso assim, que depois que você vira a reta final do terceiro e passa rente ao segundo ali, é onde eu vou usar o reio. E eu acho que aí o cavalo começa a desacelerar, é onde você tem que dar um incentivo. Eu nunca gosto de virar o terceiro e já bater. E já sair batendo. Você deixa ele crescer a reta. Você sabe um cara que eu gosto muito de ver ele, como ele usa o rei? O Vaguinho. O Vaguinho ele tem uma sensibilidade boa nisso aí. A sensação que eu tenho é que ele, enquanto o cavalo, ele sente que o cavalo está 200 por hora, ele não bate. Na hora que ele ameaça dar aquela cortada e ele dá aquela lapada para dar aquela esticada a mais. Eu acho dar o acerto final ali, né? Acho que faz sentido, né, essa parada. Enquanto tentar buscar essa sensibilidade. O cara tá correndo, não tem porque bater. É porque eu penso que a saída do terceiro, ele tem que estar alinhado. Às vezes as pessoas mal viram o terceiro e já quer bater. Então se o cavalo não tá com a garupa atrás da paleta aqui, não adianta bater. Ele tá torto, ele não tá fazendo força. Então vejo que quando ele alinhar para pegar a reta final e você vê que ele reduziu, aí você incentiva ele a correr. Agora, se ele não tiver com a garupa atrás aqui nas suas costas, não tem por que você bater. Isso é uma puta dica para amador também, porque assim, eu tô voltando a correr agora, a gente sente o tranco, cara. Agora que você manda um cavalo rápido, assim, ele dá um giro, você balança na sela. Sim. E às vezes o cara tá balançando na sela, ainda não tá arrumada, a rédea tá para um lado, coisa, e ele tá mais preocupado com bater do que se arrumar. O que você acha mais importante, ele se arrumar ou bater? Ele se arrumar. Ele se arrumar primeiro. Se ele tiver alinhado, o tempo dele é menor. Virou, se arruma, alinhou, aí bate para poder esticar essa reta. A pessoa que não entende, ele bate e levanta a rédea. Pode ver, muitas vezes, eu quero fazer meu cavalo passar o segundo, vou bater o rei. Toda vez que ele bate, ele levanta a rédea. Então você tem que entender que você bater, você não pode pegar, entendeu? Então você acelera e freia, não tem como. Quais são as ferramentas que você mais gosta de usar para treinar? O que você usa de ferramenta, Sidney? Assim, eu gosto muito do Guide Beat, entendeu? Eu uso bastante o Guide Beat porque eu tenho uma pressão maior na perna, eu gosto de ficar toda hora pondo pressão nos meus cavalos, força, vamos dizer assim, para aquecer, principalmente na prova, eu uso o Guide Beat antes de colocar o bridão para correr, entendeu? Porque ele vai soltar a nuca do meu cavalo, então eu vou pôr pressão, eu não vou ter que ficar toda hora macetando ele na rédea, entendeu? Porque essas linhagens um pouco mais quentes, eles endurecem um pouco mais o corpo, então a força deles estão aqui na nuca, penso eu, né? O jeito que eu trabalho. Então eu colocando o Guide Beat, eles assentam um pouco mais e continuam aceitando a minha pressão. E aí eu chego na hora e ponho o bridão. Então o Guide Beat é uma peça que eu uso bastante. Né? O Guide Beat você usa só para aquecer ou você usa também em casa para trilhar? Eu uso em casa quando eu vou pôr pressão. Então meu treino é leve, mas eu também tenho que ensinar meu cavalo a fazer força. Porque quando eu cobrar dele na prova, ele tem que saber o que eu estou cobrando. Então eu ensino em casa, não vou ficar desesperado, não vou aquecer meu cavalo em 15 minutos. Vou trabalhar, tem dia que eu pego e só faço exercício de força. Aí é onde o Guide Beat assenta mais os cavalos. Quando eu troco a ferramenta, eles estão na minha mão. Então eles vão estar para frente, mas ao mesmo tempo na minha mão. Então, Guide Beat, bridão. Freio. Você usa freio em quais situações e quais os freios você mais gosta de usar? É mais o levantador, tem um de perna grande, tem um de perna pequena. Quando eu sinto que meus cavalos estão usando muito a força na paleta. Entendeu? Quando eu quero soltar a paleta dos meus cavalos, eu coloco o levantador. Aí eu vou trabalhar eles mais para cima, vou tirar eles mais para o lado, e aí depois eu vou encaixar no meu estilo. Então eu vou desmanchar eles para depois encaixar no meu jeito. Então eu uso o levantador. Tá. Eu até para completar, eu tenho um pensamento, aí você... Vamos junto comigo aqui, Sidney.
eu entendo assim que os freios, por exemplo, o levantador, ele tem um estímulo de dor muito maior para o cavalo do que, por exemplo, um bridão liso. Com certeza. Né? Então, assim, tem ferramentas que geram mais dor e ferramentas que geram menos dor. Sim. Eu, às vezes, para usar um freio mais pesado ou mais leve, o que vai determinar isso não é nem o que é a minha preferência, mas algumas características do cavalo. Tem cavalo que é mais bucudo. Sim. Né? Que mais tem corado, que é assim, é nível de sensibilidade. Eu falo que nem cosca. Tem cavalo que tem mais sensibilidade na boca, na perna, e cavalos que são menos sensíveis, né? Que você põe pressão e ele demora às vezes para movimentar. Eu, particularmente, às vezes gosto de usar ferramentas um pouco mais pesadas nos animais que são mais bucudos, para eu poder trabalhar com a mão mais leve. Sim. Até para amador montar, quando eu vou montar, pô, eu não quero ficar fazendo força. Lógico. Então, se eu estou montando um cavalo muito leve e eu coloco uma ferramenta pesada, eu começo a perceber uma reação demasiada do cavalo. Eu vou pegar na boca, ele vai chacoalhar, ele vai acusar aquele estímulo de dor maior. Sim. Aí eu tendo a jogar uma ferramenta um pouco mais leve, montar num bridão, às vezes um bridão liso, no máximo um bridão torcido. Às vezes eu estou montando um cavalo que é bocudo, um cavalo que tem força na boca, assim, que não tem uma sensibilidade grande. Eu falo, você puxa na boca que nem puxar pro rabo. Isso é verdade. E aí, quando eu tenho um cavalo desse, às vezes eu tendo a colocar uma ferramenta um pouco mais pesada. Você também tem essa mesma linha de raciocínio, muda um pouco, o que você enxerga sobre esse... Porque um cavalo mais pesado ele vai cansando você, né? Você vai usando a força, e como eu tenho bastante animais, eu tenho que trabalhar com a cabeça, entendeu? Então eu tenho que ter a sensibilidade a todo tempo. Não posso estar forçando meu cavalo a fazer um movimento que ele podia fazer sem força, entendeu? Então eu também penso da sua forma. A gente trabalha com a cabeça e não com a força. Sim. E o cavalo, assim, na minha perspectiva, ele também, ele não é o freio que é a direção do cavalo. Às vezes a gente tem essa qual ferramenta que você usa, como se você fosse colocar uma ferramenta X e aquela ferramenta fosse resolver todos os problemas do cavalo, né, cara? Ele não tem porra nenhuma disso, porque na verdade o cavalo ele entende a nossa comunicação através da linguagem corporal, da posição do corpo. Você, por exemplo, pedir um cavalo para fazer um giro, às vezes você não precisa nem mexer na rédea. Exato. Você posicionou o corpo, é a posição que ele vai trabalhar o giro. Então o cavalo entende muito mais o comando do que a própria ferramenta. E uma situação que eu acho interessante para o pessoal, principalmente para os amadores, né, que fala, eu quero acertar o freio do cavalo. Cara, o Sidney, se você passar uma corda na boca, é perigoso a tropa trabalhar. Porque a postura corporal, cara, e a comunicação que ele tem com o cavalo, o nível é tão grande que a ferramenta ela faz menos diferença. Certo. Agora, para um cara que é amador, que não tem essa desenvoltura tão grande, se ele vai montar com um bridão liso, por exemplo, ele não vai ter aquele ponto da pegada para trazer. Tem muito cavalo, eu vejo assim, os treinadores hoje, a maioria usam um bridão para correr, né? Assim, não colocam ferramentas pesadas, justamente para não gerar um estímulo de dor, para o cavalo não chacoalhar a cabeça, não brigar, dependendo do cavalo que você vai correr. Você bota um levantador na prova, se você pegar com a mão pesada, ele vira zero. Ele vai chacoalhar a cabeça, vai perder o rendimento. Então o bridão, ele acaba tirando um pouco desse estímulo de dor e também te permite trabalhar com uma força um pouco maior. Exato. Então acho que dependendo de quem vai montar, vale a pena pesar o tipo de ferramenta que vai usar. Com certeza. Né? Quanto mais leve a mão, para um amador é melhor. Uma ferramenta talvez um pouco mais pesada ou para montar com a mão mais leve. Talvez para um cara que já tem essa desenvoltura toda, uma ferramenta um pouco mais pesada, talvez seja melhor. Quando será seu próximo curso? Rapaz, eu tô aqui justamente para a gente começar a mexer com esse curso do Sidney, né, cara? Eu comentei com ele, um dos objetivos de eu vir é ter uma reciclagem, né? Veio através de um convite dele sobre alguns exercícios e um dos objetivos é a gente realmente criar um material para poder auxiliar, né, os treinadores, cara. Tem tanta gente que quer aprender treinamento de cavalo. Com certeza. E hoje, cara, é muito difícil aprender a treinar cavalo. Porque você começa que você já não tem quem... Não é que não tem quem ensina. Não tem uma escola, né? Não tem uma escola, né? Eu falo que o cara quer Onde estudar hoje medicina, quer ser advogado, ele tem uma faculdade. Agora no cavalo, como é que eu aprendo a treinar cavalo? Cara,
É complicado. O cara vai ter que vir aqui ou ficar contigo, vivenciar o dia a dia, mas não tem um material que ele possa ter acesso. E hoje a internet, hoje, né, os recursos que a gente tem audiovisuais, eles podem realmente pegar um conteúdo que é muito interessante, levar para esse meio digital, para que pessoas que tenham interesse em aprender, né, essas técnicas, conseguir ter um material, né, para poder estudar e tentar realmente desenvolver um trabalho. Isso daí é uma coisa que eu queria te perguntar. Como que você acha que uma pessoa hoje que quer aprender a treinar cavalo, qual que é o caminho que esse cara tem que percorrer? O que você enxerga disso daí? Então, quando eu comecei, o meu pai ele tem uma base muito boa, tanto que eu mando os potros para ele, vem muito na minha mão. Então vamos dizer assim, a parte de baixo é como você começar uma casa, não tem como você começar pelo telhado, você tem que começar por debaixo, pelo alicerce. Então vamos dizer assim, muita gente quer saber lapidar um cavalo, mas não sabe nem fazer um cavalo alinhar, não sabe fazer um cavalo parar, não sabe deixar um cavalo na mão, entendeu? Não sabe equilibrar um cavalo no galope, em círculo, entendeu? Então você fala pro cara, ó, vai nessa reta aqui, ele vai todo torto, entendeu? Isso é base, é você sentar no cavalo, arrumar a postura. Então, se eu fosse assim, passar esse conhecimento para uma pessoa dessa, ele tem que começar pela base, pelas pessoas que sabem domar um pro outro, entendeu? Então, é uma escola. Eu passei por essa escola e hoje eu tô sabendo lapidar. Eu me identifiquei mais em lapidar, entendeu? Não que eu não saiba domar um potro, não saiba alinhar um potro. Não tem, entendeu? Mas aí eu falei, não, eu tenho que ser bom numa coisa, eu não consigo ser bom nas duas coisas. Tanto que tem gente boa em potro, tem gente boa em arrumar cavalo. Então eu me identifiquei nessa parte, de lapidar uns cavalos e abaixar marca. É a especialidade, né? Eu acho que isso daí em todas as áreas, eu vejo na própria cirurgia mesmo. Eu sou cirurgião bucomaxilofacial, que é uma especialidade da odontologia, e eu atuo dentro de uma subespecialidade, que é a cirurgia de deformidade, que, na verdade, dentro da especialidade de cirurgia bucomaxilofacial, você tem traumatologia, tem patologia, tem cirurgia oral menor, entre várias outras. E aí o cara vai, ele se especializa dentro daquilo para poder ficar melhor. Mas sem um fundamento de base, não funciona. Para aprender a ser cirurgião, eu precisei aprender trauma, patologia, precisei aprender tudo para depois focar e especializar. Eu acho que é uma analogia interessante, né, para o cara que quer aprender a treinar cavalo de tambor, entender que ele vai precisar aprender não só essa parte inicial da base, dos fundamentos mais básicos, até ir buscando esses recursos avançados. E acho que quanto mais informação ele tiver, melhor. Né? Acho que não é o resto da vida esse conhecimento. Não é uma assim, eu acho que você aprendeu assim também, você aprendeu com vários treinadores diferentes. Com certeza. Né? Eu também aprendi com muitos treinadores diferentes, continuo aprendendo e buscando esse conhecimento com pessoas diferentes para poder formar essa identidade de como você treina. E isso não está finalizado, na verdade. Não. Ela chega num ponto e você está continuando a aprender. Você tem que renovar sempre. Essa curva de aprendizado, ela começa assim, no começo você aprende um monte, cara. Tudo é novidade, você vai aprendendo. Depois que você aprendeu um monte, essa curva ela vai ficando cada vez mais horizontal. E para você aprender uma coisinha, rapaz, é um detalhezinho que vai mudando. A base já tá muito boa. E eu tenho um conceito interessante sobre o aprendizado, que foi uma coisa que eu aprendi na época que eu estava estudando sobre pôquer, cara. Tinha um livro de pôquer e o cara falou sobre como o ser humano aprende. Eu acho que é um conceito muito legal para a gente entender o nosso próprio aprendizado e até também o próprio aprendizado do cavalo. Né? Ele fala que o aprendizado ele tem 4 etapas. Ele fala assim que a primeira etapa é quando você é incompetente e inconsciente. É que é na fase que você não sabe nem o que você tem que saber para aprender aquele troço. Então o cara começou a montar cavalo, ele não sabe nem por onde começa o cavalo, se é pela boca ou pelo rabo, eu também não sei. Mas enfim, o cara não sabe nada. Então de repente vem alguém, imagina você aprendendo a dirigir, o cara te mostra um carro, você nunca viu um carro na frente. O cara vai chegar para você e vai falar, ó, esse aqui é a direção, esse aqui é a desembreia, esse aqui é o freio, aqui tem as marchas, você vai engatar, e o cara te explica aquilo ali. No começo você não sabia nada, você estava no primeiro estágio. No segundo estágio, você vai para incompetência consciente. O cara explicou para você como é que funciona o carro, mas se ele botar você fala, vai, dirige. Você vai dar conta de montar no carro, ligar ele, engatar a marcha, ter a sensibilidade do pé na desembreia para conseguir... Não vai. O carro vai afogar, ele vai morrer. Aí você vai praticar aquilo ali.
Claro. À medida que você vai praticando, você vai para o terceiro estágio do aprendizado, que é a fase da competência consciente, que é a hora que você fala, puta, cara, eu vou dirigir aqui, eu vou engatar primeiro, eu vou tirar o pé da desembreia, e aí você tira o pé, o carro começa a andar e você consegue dirigir o carro. Sim. Mas você precisa prestar muita atenção para conseguir fazer aquele determinado, para conseguir dirigir. Sim. É aquela história que o cara começou a dirigir, quem nunca bateu atrás, logo no começo da carta, né? Sim. A hora que você começa a achar que você tá o bichão, você desligou, você dá uma trombadinha, o cara freou na tua frente, você não viu, você bate atrás. Depois que o tempo vai passando, que você começa a dirigir muito tempo, você não precisa mais pensar para dirigir. Lembra você quando aprendeu a dirigir? Você tinha que pensar. Se alguém falasse do seu lado, você já desconcentrava. Você já não conseguia dirigir e conversar ao mesmo tempo. Sim. Hoje, eu tenho certeza que você monta no teu carro, você vai para onde você tiver que ir, você pensa em 1000 coisas, menos no ato de dirigir. Exato. Você não precisa pensar, falar, vou engatar a marcha, vou fazer isso. Quando você chega no último estágio do aprendizado, é o estágio da competência inconsciente, que é quando você não precisa mais pensar. Na verdade, esse conhecimento ele muda de região do cérebro. A gente tem essa região anterior, que é o córtex pré-frontal, onde a gente raciocina. Quando a gente faz muitas vezes a mesma coisa, isso muda de região do cérebro e entra numa região de automação. Então você faz aquela determinada atividade sem nem precisar pensar. Certo. Você não raciocina de maneira lógica para executar aquilo. Então, por exemplo, você está montando um cavalo hoje. Você pensa para fazer? Não. Não. Ele é uma coisa que a leitura sua ela é automática. Exato. Só que isso só vem no último estágio do aprendizado. Com certeza. Então, se a gente parar para entender, cara, como é que se aprende alguma atividade, independente de qual seja ela, você vai passar pela incompetência inconsciente, você nem sabe o que você tem que fazer. Aí alguém vai vir e vai te explicar como é que faz. Você não vai conseguir fazer, mas você sabe o que tem que fazer. Certo. Aí depois você aprende o que você tem que fazer e consegue fazer quando você está prestando muita atenção. Depois de praticar um monte, você vai para o último estágio, que é quando você não precisa mais nem pensar para achar o caminho, para achar a resposta, você já faz isso de maneira automática. Claro. E é uma das coisas que acontece quando eu vejo, por exemplo, você numa tocada daquela que, você faz essa transição de mão, você segura o tambor ao mesmo tempo, você está controlando a posição, a postura do cavalo, toda a movimentação que ele está acontecendo, com equilíbrio corporal, com domínio sobre o cavalo. E eu tenho certeza que você não pensa para fazer aquilo. Jamais. Porque se não dá tempo, como é que vai dar tempo de parar para pensar? Eu não saio do partidor pensando que eu vou pôr a mão. É instintivo, é automático essa reação. E, cara, qualquer pessoa que queira aprender vai ter que passar por essas fases. E, na minha perspectiva, uma das formas de acelerar esse aprendizado é tendo acesso a informações de pessoas como você que já chegaram lá e que têm disponibilidade de compartilhar o que você fez, como você faz, de tentar colocar em palavras, em material audiovisual para, de alguma forma, conseguir contribuir com aqueles caras que também querem fazer. E, na verdade, é uma puta atitude nobre, cara, porque tem muita gente que sabe, mas que não compartilha. Exato. E uma das coisas mais bonitas que tem, e eu te falo como professor também de cirurgia, eu formei muita gente, tenho mais de 200 alunos que passaram por mim e pessoas que tiveram realmente a vida mudou, o cara aprendeu o ofício da vida dele. Muda a vida das pessoas. Muda a vida do cara através desse conhecimento e a gente ter essa disponibilidade de compartilhar. Ajudar o próximo. É uma parada que é nobre, que tenho certeza que muda a vida de muita gente. Já chegou no limite e não vai mais abaixar seu tempo. Essa eu sempre erro. Não sei te dizer. Eu acho que tudo é momento, é pista. Depende do tempo que você tem que baixar, porque eu sou um cara competitivo e você fala, puta, eu só tenho esse, eu tenho que arrancar o que tem. Quando tem alguém mordendo o calcanhar, é um negócio doido, né, cara? Eu nunca vi isso aí. Tem um animal que é o que eu vou dar exemplo agora, de linhagem antiga, vamos dizer, já tá com 10 anos e conseguiu correr 16,600. Aí você fala, puta, como é que isso pode acontecer? E talvez você não tivesse a perspectiva que ele fosse abaixar o tempo. Não, jamais. E aí baixou e... Mas, sei lá, eu acho que é coisa que vem de você. Você vai completar ali onde o animal não tem mais, você vai completar e fazer ele dar. Eu acho que esse é o diferencial. Você acreditar naquilo que não é quase impossível. É uma pergunta difícil de responder, na verdade, né? Porque, e outra, ele também erra, né? Erra, já errei. Nossa, tô errando às vezes você olha e fala assim, não, esse aqui vai dar, esse aqui vai abaixar. Aí não dá. Baixa. Aí você fala, puta, só sobrou esse aqui que eu sei que não vai dar, e vai lá e dá.
Então, é momento. É momento, é time, é treinar. O que você acha importante, na verdade, acho que talvez a pergunta que a galera queira saber, quem mandou essa pergunta, como é que faz para baixar, o que você olha? Porque quando você está treinando, às vezes você tem, eu acho que para baixar o tempo, os recursos que você tem, talvez sejam melhorar alguma coisa no treinamento. Sim, sempre. Tentar observar o diagnóstico. O que tem? Ele está errando em algum momento? Esse cavalo está errando? Claro, onde eu estou perdendo. Tem algum tambor que é melhor ou que é pior? Dá para trabalhar melhor essa parada no percurso? Essa é a leitura que eu tenho. Essa é um tópico que eu acho que é importante para baixar o tempo. O que mais? Dor. Principalmente. Dor é uma coisa que atrapalha o treinamento, né? Atrapalha muito. Às vezes, eu falo que eu já bati muita cabeça, porque às vezes você está montando um cavalo, de repente ele começa a apresentar um defeito. Aí sem fezes aquilo você acha que ele está fazendo de sacanagem, né? Aí você começa a pegar um pouco mais, sabe, a querer cobrar um pouco mais dele, porque você acha que ele está sem vergonha. Sim. E às vezes ele está defendendo uma dor. Então acho que ter também esse checklist veterinário para ver se esse cavalo não tem dor, não tem dano, boleto, se ele não está sentindo alguma coisa. Eu já tive cavalo meu que fez diferença botar um skid boot. Olha. Cara, que tava correndo só, eu botava só as caneleirinhas na mão e tal, de repente eu pus o skid boot, começou a apoiar e meteu o pé e baixou um segundo o tempo. Aí você fala, pô, o que aconteceu? Ela punha o pé, ela doía o machinho, ela defendia o pé, não apoiava. Assim, o cavalo, quando ele é muito bom, ele é diferente, você acertou o treinamento dele, você acertou o tocado, você vem no resultado constante, ele começou a piorar e você não mudou nada, aí eu penso que é dor. Dá uma olhada no que é. Mesmo se o veterinário não estiver achando, você bate na tecla e fala, não, ele tem alguma coisa e você tem que achar, entendeu? Porque... E além de dor, que eu acho que é questão de capacidade física do bicho, né, cara? Claro. Treino, preparação física, condicionamento, alimentação. Como é que você trata a tropa tua, cara? Então, aqui... Assim, a tropa de ponta, você fala assim, cara, o melhor cavalo que você tem, o que come, o que você está fazendo hoje? Eu trato todos os animais iguais, então todos comem 6 quilos, entendeu? Aí come feno de boa qualidade, que é irrigado, come alfafa todos os dias, a gente trabalha com a ração Terra Semi aqui, com a Gabi também, então eu só trabalho todos iguais, até um cavalo que está indo pouco para a prova, eu trato com 6 quilos. Entendeu? E se precisar, eu aumento mais, entendeu? Você tipo de ração, cavalo... você dá alguma outra coisa, aveia, alguma outra não? Eu dou. No meio do dia eu dou aveia. Então vamos dizer, 4 kg de ração e 2 de aveia. 4 de ração, 2 kg de aveia, isso. Feno e alfafa. Proporção de feno e alfafa? O dia Quando todo. Você vai? Alfafa só à noite e o feno é o dia todo. Dia todo, à vontade? À vontade. O feno é à vontade. O cavalo come mais ou menos o quê? Um fardo de feno por dia, mais alfafa? É que o feno que a gente trabalha é um feno gigante, entendeu? Vamos meio fardo. Meio fardo. Sobrar até a noite, de madrugada, você vai na baia, tem feno. Tem que ter feno sobrando. Tem que ter feno sobrando. Chegar lá, se não tiver capim sobrando, eu já acho ruim. Aumenta o trato. Sal mineral? Também, à vontade. À vontade eu vi, cara, coxinho, coisa linda, né? Ração... Coxo. O sal a gente usa da Tortuga, um sal bem diferenciado. Então vamos assim, é tudo que tem para não faltar nada. Puta, faltou um golinho porque não comeu, que isso não. A gente não é à toa que você está conseguindo extrair o máximo de tantos cavalos, né? Sim. Eu acho que a adequação de treinamento, individualização do treinamento. É uma coisa engraçada, porque lá atrás, quando eu comecei, eu tirei do meu bolso, falei, não, esse cavalo tem que comer mais, porque quando você começa, ninguém põe ficha em você, né? Se você não acreditar em você mesmo, ninguém vai tratar no animal, né? Eu tinha um cavalo bom, mas o cara não dava condição de tratar ele de forma que é tratado hoje, entendeu? Então, falando, não, eu vou investir nisso aqui, pode colocar à vontade. Eu vou tratar porque eu sei que eu vou ter resposta lá na frente. Exato. Então, esse é o diferencial. Eu investi em mim, entendeu? Se eu precisasse ficar uma semana fora e deixar o cavalo lá sem ninguém montar, mas eu estava atrás de conhecimento. Entendeu? Eu fui atrás de buscar o meu sonho. Então, acho que esse é o diferencial também, que eu penso assim, para as pessoas. Pô, você sabe que o cavalo é bom, acredita. Então, tudo que eu fiz na minha vida foi acreditando. Sem saber o que ia acontecer, né?
podia ter dado errado. Sim, acho que com relação a essa pergunta de baixar o tempo do cavalo, acho que não é nem o mais importante, talvez seja ganhar a prova. Né? Tá Às tudo vezes em ordem. é focar em tentar ser o melhor daquela prova, né? Tratar bem dos cavalos, treinar bem, cuidar para ver se não tem dor, zelar do animal de maneira geral. Sim. Acho que isso é uma coisa que ficou bem claro aqui no CT do Sidney, que puta merda, parabéns, cara. A tropa que eu falei assim, eu não vi um cabelinho fora do penteado de nenhum animal, cara. A tropa tem uma equipe muito boa, né? Graças a Deus. Muito bem cuidada, uma equipe, uma coisa que realmente eu nunca vi em nenhum centro de treinamento, cara. Meus parabéns. E não é à toa que vem colhendo. Porque tem um animal que tá indo um pouco em prova, um animal que tá consertando, se você vai lá, se ajeita ele vai dar resultado. Fala, puta, mas esse cavalo aqui nunca virou nada. Aí você vai lá, organiza, aí falta. Você fala, puta, o cavalo virou agora dessa vez. Não espalhou, virou certinho. Aí ele não vai render porque você não tá tratando bem dele. Eu acho que o principal é a saúde do cavalo. Saúde, treinamento e veterinário, que é... E a manutenção. Não pode ter dor, ele tem que estar saudável, tem que estar bem treinado. O treinamento tem que estar em ordem. E aí apresentar os bichos, aí vai de quem está montando. Isso, né? Para extrair o melhor. Extrair o melhor. E é isso aí, cara. Cara, Sidney, foi bom, né? Bom demais, parabéns aí pelas respostas, pelo que você está fazendo no cavalo. Para mim foi um prazer enorme estar aqui hoje contigo, montar junto contigo, aprender um pouco mais com você. E aí agora eu estou aguardando o retorno. Sim. Você vai lá no Santo Antônio e vai dar uma repassada nos bichos comigo lá, nós vamos montar. E vamos tentar botar essa tropa na ponta dos cascos também. Eu tô reaprendendo, né, a mexer com o cavalo já montamos uma parceria do animal que vai para sua cela também. Então, uma coisa que. Então, rapaz, você vê que o Sidney nós já fizemos um cambiocó hoje aqui. Eu já vou montar nós estamos fazendo uma parceria no calo dele aqui. Olha que coisa boa. Obrigado, viu, Sidney? Parabéns pelo seu treinamento. E é isso aí. Valeu.